E aí, meus queridos, estamos de volta agora para fazermos então aquele bate-bola, jogo rápido, rever todos os assuntos que nós abordamos na aula 7.1, porque agora nós vamos falar da aula 7.2. Vamos fazer o quê, professor? Vamos relembrar os principais itens abordados na aula sobre apicultura e daqui a pouco, quando eu terminar, que a gente vai sanar todas as dúvidas que possam ter ficado, vou deixar vocês fazendo aí algumas atividades. Depois eu volto para a gente corrigir. Então agora, ó, aula 7.1. Estamos falando de uma introdução sobre atividade apícola. E o que nós falamos? Nós falamos sobre a importância de entendermos a morfofisiologia desses insetos. Vamos lá então? Na tela, meu diretor. Olha aí, meus queridos. Nós temos 3 indivíduos importantíssimos dentro da colmeia. Nós temos a rainha, nós temos o zangão e nós temos as operárias. Cada um deles com atividades distintas e importantíssimas dentro do apiário, que devemos levar em consideração. Por exemplo, professor, uma da principal função da abelha, a rainha, é realizar o processo de reprodução. O zangão, só o acasalamento. Agora, as operárias, elas têm estruturas diferentes, porque a operária, ela tem todo o processo interno na colmeia, como o quê, professor? Higienização, cuidado berçário, nutrição dos animais da comunidade interna e também realizar a nutrição da rainha e diferenciação dos insetos durante o processo de alimentação. Isso é só na comunidade interna. E na externa, professor, tem as operárias que vão fazer a guarda, a proteção do enxame. E tem as operárias que vão fazer o quê? A coleta. Coleta do quê, professor? Do que a gente denomina como repasto floral. Então, elas vão fazer aí, ó, coletar pólen e coletar néctar. Também falamos do quê, professor? Falamos aí que elas necessitam de uma boa porcentagem do mel produzido para se alimentar. Então, é importante que o repasto floral possibilite a manutenção do enxame e também a produtividade econômica. Outra coisa que nós falamos, qual é o raio de ação desse repasto floral? 1.500 metros. Qual é a disponibilidade, o raio de disponibilidade? Menos de 200 metros de água. Outra que nós falamos, que a indumentária, o que nós podemos, o que a gente usa para fazer os manejos? O EPI, ele é importantíssimo para que o apicultor consiga, né, é a vestimenta para que ele possa estar protegido durante o processo de manejo no apiário. Mas também alertamos que, para que ocorra essa eficiência, temos que tomar cuidado com odores, cheiros, que às vezes para nós pode ser imperceptível, mas os animais são muito sensíveis e isso pode atrapalhar toda a dinâmica. Outra, o fumigador, que é um instrumento utilizado para realizar aí o auxílio da sua atividade, mas tomar cuidado, porque a matéria, o material que é utilizado para o fumigador, nós vamos ver em outras aulas todo o processo de produção. E nós falamos também, professor, que o sistema da apicultura ela pode ser realizado de 2 formas, apiário fixo ou apiário migratório. E aí, tanto para o apiário fixo como para o apiário migratório, qual é a importância? É fazer o levantamento. O levantamento da propriedade para sabermos qual é o melhor economicamente viável. Se é o apiário fixo ou é o apiário que vai migrar conforme as estações do ano, que vão ofertar o quê? Disponibilidade de repasto floral. E outra coisa, é muito importante quando você faz o levantamento disso, por quê? Levantamento do tipo de flor,
do tipo de material, porque isso vai incidir diretamente na qualidade do mel. Por exemplo, nós temos árvores que dão frutos cítricos, árvores que não dão frutos, mas também alteram na qualidade do mel. Ciprestes, eucaliptos. Aí, se você for fazer um consórcio com a lavoura, você pode estar utilizando aí, ó, uma plantação de café para fazer esse repasto, uma plantação de maracujá, uma plantação de limão, de laranja. Então, dependendo de onde ocorre, tem uma alteração no sabor, na acidez, no processo frutado, né? Então, temos que ter o levantamento. E quando você faz o levantamento de árvores que são nativas, isso tudo tem a sua incidência na qualidade do material final que é utilizado. Isso é importante para que possamos garantir aí essa qualidade do produto. Falamos, então, também do EPI, né, e a importância não só de utilizá-lo para a atividade, mas também tomar cuidado com todo o material, produto higiênico que nós mesmos utilizamos, que às vezes pode ser imperceptível para nós, mas isso pode deixar as abelhinhas um pouco irritadas e alterar aí as suas condições de desenvolvimento na atividade de manejo. Meus queridos, agora eu vou deixar vocês aí, ó, fazendo a atividade. Daqui a pouco eu volto para fazer as correções. Tchau, tchau. Muito bem, meus queridos. Agora é a hora da gente realizar e sanar as dúvidas. Mas, professor, como é que isso vai funcionar? Simples. Nós vamos fazer assim, ó. Vou colocar a pergunta, depois vou colocar a resposta. Mas às vezes, sometimes, aparece tudo junto. E aí, o que é importante? Não precisa estar igual, não precisa estar idêntico, mas tem que colocar as palavras. Então, na hora que eu comentar, você só coloca aí a palavra técnica que faltou, tá bom? Tá bom, vamos para a primeira? Olha aí, ó. Vamos! Eu vou ler. Podemos caracterizar as instalações dos apiários em dois tipos. Assinale a alternativa correspondente aos dois tipos de instalações de apiário. Alternativa A. Apiário intercalado e apiário sazonal. Apiário fixo e apiário migratório. Apiário convexo e apiário enfileirado. Apiário migratório e apiário sazonal. Alternativa E. Apiário enfileirado e apiário convexo. A resposta é B. Apiário fixo e apiário migratório. Professor, oi, o que é um apiário fixo? Apiário fixo é quando você... lembrando que um apiário, ele tem a sua atividade, né, funcional, válida, por 5 anos, mas aí a cada 2 anos e meio por causa da vida da rainha. Então, aí, ó, apiário fixo, ele fica fixo o ano todo. Apiário móvel, ele altera conforme as estações do ano. Migratório. Isso é importante, pessoal, por quê? Porque tem toda uma dinâmica na hora que você vai realizar o processo, né, de locomoção da estrutura do apiário. Isso aí requer o quê? Uma demanda de mão de obra, fator recurso humano. E nós temos sempre que levar em consideração, quando você faz esse processo, a avaliação, né, da viabilidade econômica desse apiário. Claro que para isso tudo tem os estudos de levantamento, tá bom? Questão número 2. A indumentária é o equipamento
de proteção individual, EPI, do apicultor. Referente a este tipo de vestuário, assinale a alternativa que inclui todos os itens desse EPI. Alternativa 1, macacão, máscara, colete e luvas e tênis. Luvas, calças jeans, capacete e fumigador. Macacão, máscara, luvas, botas e chapéu. Fumigador, luvas, chapéu e botas. Calças e blusas, luvas e tênis. Alternativa C está correta. Macacão, máscara, luvas, botas e chapéu. Aqui é importante frisarmos que para a atividade do EPI ser funcional, quando realiza também a utilização do fumigador, é ficarmos atentos aos odores, aos cheiros dos nossos produtos higiênicos, não interferirem em toda a dinâmica da utilização desse manejo, porque isso pode atrapalhar muito no processo de manejo ao qual o EPI e o fumigador estão diretamente ligados. Questão de número 3. O fumigador é uma peça indispensável no manejo com as abelhas. Qual o objetivo e os cuidados quanto ao uso desse equipamento? O objetivo é dificultar o uso do ferrão das abelhas. Isso ocorre porque a fumaça estimula o consumo de mel pelas abelhas, fazendo-as ficar com vesículas melíferas cheias e sem conseguir usar o ferrão. A fumaça deve ser fria para não irritar as abelhas. A fumaça deve ser aplicada pelo menos 20 centímetros de diâmetro da colmeia. Professor, é importante também lembrarmos que esta atividade ela deve estar alinhada ao clima. Por quê? Porque em épocas que está tendo muito vento, dependendo do horário, por exemplo, de manhã muito cedo pode ter orvalho, está tudo molhado, úmido, tem que tomar cuidado para que esse levantamento seja feito. Por exemplo, quando está próximo a realizar um manejo numa colmeia, tem que ver aí como é que está a previsão climática, tá? Para que isso também possa ser feito de forma coerente, de forma a evitar acidentes, E sempre, nós vamos ainda falar lá na frente como se faz também a dinâmica, de manejo higiênico do apiário, da limpeza, para favorecer que ocorra uma melhor dinâmica, porque vai estar inserido dentro de um ambiente florestal. Isso pode dificultar, sim, a proposta dessa dinâmica. Questão 4. Num enxame de abelhas, existem 3 tipos básicos. Identifique a função de cada um na colmeia. Nós temos a rainha, operária e zangão. Rainha, a única fêmea que pode ser fecundada. Operárias são responsáveis por toda a atividade dentro e fora da colmeia. Zangão, sua função na colmeia é fecundar a rainha. Lembrando que as operárias, quando a gente fala que elas são responsáveis por todas as atividades dentro e fora da colmeia, essas atividades, por exemplo, dentro da colmeia, além da limpeza,
né? Limpeza do berçário, limpeza da sala de pupação, limpeza. Quando a gente fala limpeza, tem setores diferentes. A limpeza no berçário, a alimentação no berçário, no setor de pulpa, no setor de produção de mel, são setorizações diferentes. Então, são limpezas diferentes. Por isso que a gente sabe que o consumo de mel por parte dessas abelhas é bem diferenciado e distinto. Tem a proteção, o alerta, as sentinelas, os guardiões, né? Tem aí também as que vão fazer o repasto floral. Isso é importante que a gente sinalize, porque são atividades dinâmicas e atividades totalmente diferentes. Isso é importante para que a gente possa conseguir manter, né, realizar manutenção. Questão de número 5. Em relação às instalações de um apiário, o local a ser escolhido deverá ter flora apícola abundante para que seja fornecida às abelhas em quantidade suficiente. Alternativa A, néctar para repelir predadores, pólen como fonte de carboidrato, néctar para fonte de vitaminas, pólen para a produção de mel. C, néctar para as glândulas de veneno, pólen para o crescimento apenas da rainha. D, néctar para a produção de sais, pólen para a produção de açúcar. E, néctar para a produção de mel, pólen para a fonte de proteína e vitamina. A alternativa correta, gabarito E. É importante, né, lembrarmos, em relação a essa questão, essa fonte de captação de matéria-prima, porque para que elas realizem a coleta do néctar e do pólen, o que é importante, professor? É o raio de ação, 1.500 metros para o pólen e néctar, e tem que ficar pelo menos um mínimo 200 metros para que elas consigam obter água. Isso é importante e vai favorecer a dinâmica aí da necessidade da utilização dessa matéria-prima e também tomar cuidado, verificar qual é o tipo de repasto floral que esses insetos estão fazendo, porque isso tem uma alteração no sabor do produto final. E bem como tomar cuidado na área desse repasto, que vai favorecer todo o processo, né, de manutenção e qualidade não só do mel, mas para evitarmos alguns possíveis incidentes que possam, porque estão em atividade agrícola. Isso favorece a dinâmica, a potencialização e como realizar esse processo de extração do mel das colmeias, que esse assunto nós vamos ver com detalhes nas próximas aulas aqui com vocês. Meu diretor, meus queridos, finalizando aqui a correção das atividades, um abraço e um beijo para todos vocês. Tchau.